Olá, pessoal. A paz de Cristo e o amor de Maria. Eu vim aqui falar com você. Com você que talvez seja como eu fui. Eu fui uma mulher que eu pensava que a espiritualidade não podia se juntar ao dinheiro. E eu sempre fui uma pessoa católica, né? Nasci no berço católico. A minha mãe criou todos os meus irmãos, inclusive me criou também, né? Fazendo orações em casa antes de dormir, agradecendo pela comida. Fiz primeira comunhão, ia à missa todos os domingos. Mas o assunto dinheiro na minha casa era praticamente proibido, porque eles, né, tanto a minha mãe quanto meu pai, eles diziam que o dinheiro era a raiz de todo mal. Meu pai dizia que era mais fácil um camelo passar, né, no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Eu sei que esse versículo está na Bíblia, mas tem outra interpretação. Hoje em dia eu sei, né? E minha mãe dizia, feliz de quem Deus gosta. Então eu pensava, se eu tiver dinheiro, eu não vou ser filha de Deus, porque só entra no reino dos céus o pobre. Eu não, né? Eu simplesmente me afastava do dinheiro. E com isso a minha vida foi ficando cada vez mais difícil. Naquele tempo já era uma dificuldade, porque roupa a gente ganhava muito usada de outras pessoas que doava da família, né? E depois disso eu casei com um marido que tinha um pensamento ainda menor do que o meu. Ele era assim, viveu uma escassez muito maior do que a minha. E a vida só foi se complicando. O fundo de poço, que eu digo que foi o momento mais difícil que eu vivi, foi quando aquele meu marido, que ele ajudava muito pouco, ele saiu de casa, né? Depois de 22 anos de casamento, 2 filhos, e era um casamento muito era um casamento muito conturbado, muitas idas e vindas, porque ele tinha muitas amantes, ele não tinha uma só. Assim, ele largava de uma, imediatamente ele já começava um relacionamento com outra, e eu não podia dizer nada, porque ele dizia que eu era ciumenta, que eu era braba, e que não era nada demais, ele achava aquilo normal. E aquilo ia, né, me matando por dentro, eu estava morrendo aos poucos, e chegou um momento que, graças a Deus, esse casamento se acabou, né? Porque se o casamento não tivesse acabado, a minha vida, eu acredito que teria acabado, porque não tinha mais motivos para viver. Eu era uma mulher muito triste. E eu ia para os lugares assim, eu via as pessoas felizes e eu dizia, meu Deus, sou eu que não sou feliz. Eu via as pessoas dando risada e eu sempre triste. Qualquer pessoa que olhava para mim percebia minha tristeza, o meu semblante muito triste. Então, aí foi que eu considero o momento mais crítico da minha vida, porque aquele pouquinho dinheiro que ele dava, ele parou de dar. E eu fiquei com uma casa para pagar, né? Que eu tinha acabado de comprar. Eu fiquei, que inclusive é essa casa aqui, que eu moro hoje. E eu fiquei com os 2 filhos. Eu fiquei com a conta de luz, de água, todas as despesas de uma casa, né? Internet, feira. E aí eu comecei a pegar dinheiro emprestado, né? Eu já pegava antes da separação e comecei a pegar muito mais. Eu peguei tanto dinheiro emprestado no banco e com pessoas, que depois as pessoas começaram a me dizer que não tinha mais dinheiro, que não podia mais me emprestar. E eu comecei indo no banco e o banco me negava, porque eu já não tinha mais limite para pegar. E você sabe que o banco, ele libera até uma certa quantia de acordo com o seu salário. Chega uma hora que o banco nega, porque também não dá mais, né? Que você não tem salário suficiente para estar pegando tanto dinheiro emprestado. Então, quando eu me vi nessa situação de não poder mais pegar emprestado, foi que eu despertei. Devia em quase todas as lojas da cidade, onde fosse cogranja, loja de imóveis,
em todas elas, padaria, porque como eu tenho, a cidade é pequena e eu tenho conhecimento, as pessoas me conheciam e liberavam para comprar, para pagar depois. Banco de feira, mas foi muito difícil. E foi aí que eu perdi o controle das dívidas e o meu CPF ficou com restrição. Olha, era tanta ligação. As ligações me incomodavam, eu não tinha paz para trabalhar. Onde eu estava, o celular tocava e era aquelas ligação chata, comprida, mais de 10 minutos, dizendo que eu tinha que pagar, me oferecendo formas de pagar, só que eu não tinha, eu não via como pagar. O meu guarda-roupa era vazio, eu não tinha nem sequer guarda-roupa, era um guarda-roupa todo acabado por trás, que o rato já tinha roído tudo. Dentro do guarda-roupa, quando o rapaz foi desmontar para jogar fora, encontrou até o escorpião, barata, sabe? Era um guarda-roupa que a porta já tinha se arrancado, uma escassez total. A minha cama se quebrou, fiquei dormindo num colchão no chão. Eu não tinha comida no meu armário, eu não tinha nada na geladeira. E eu comecei a me questionar, né? Como é que pode Deus ser um pai cheio de amor e querer as pessoas sem ter o que comer, sem ter o que vestir? Eu sempre fui uma pessoa que questionei certas coisas, refleti, me perguntava e tentava encontrar uma solução e não achava. E algumas vezes eu até conversava com meu pai: pai, por que é que umas pessoas é tão rica e outras são tão pobres? Ele dizia: ah, minha filha, se todo mundo fosse rico, não ia prestar, porque quem era que ia trabalhar? E eu falava para ele sempre, né, de dinheiro. Aí ele dizia, uma vez ele disse para mim que eu era materialista. E eu fiquei tão mal com isso que talvez tenha sido isso, né, inconsciente, que eu travei a entrada de dinheiro na minha vida. Por que é que eu tô contando isso a você? Porque talvez essa seja a sua história também. Talvez você tenha uma história parecida com a minha. Talvez você é uma pessoa cheia de fé. Você vai na igreja, né? Talvez você, sei lá, seguiu todos os passos, né? Você é batizado, você fez primeira comunhão e você vê a sua vida presa, destruída, suas finanças acabadas, você passando vergonha. Eu quero te dizer que não é isso que Deus quer de você. Contaram uma mentira para nós e a gente acreditou. Os meus pais mentiram? Não, eles disseram que eles aprenderam. Então, talvez você também escutou de alguém. Talvez você escutou do padre, talvez você escutou da sua família, da sua escola, de algum lugar que você conviveu que o dinheiro era do mal. Então, com um aprendizado desse, o que é que acontece? Inconsciente, a gente trava, né, bloqueia a entrada de dinheiro na nossa vida. Acontece o que aconteceu comigo, simplesmente eu comecei a me endividar, porque dentro de mim eu tinha a ideia fixa de que o dinheiro era do mal. Então, o que era que eu fazia? Eu fazia dívidas, mais dívidas, muitas dívidas, porque eu queria me livrar de dinheiro. Era como se eu pegasse em fogo, sabe? Eu queria acabar com ele imediatamente. No mesmo dia que o meu salário entrava na conta, eu não tinha mais dinheiro. Aliás, eu devia já o salário todo antes de receber. Eu fazia dívida antes de receber o salário. Quando o salário entrava na conta, eu já nem tinha mais, eu já estava devendo ele tudo. Então, essa pode ser a sua história. E eu era uma mulher que ia muito à igreja. E até hoje eu vou. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com religião. Tem a ver com o seu pensamento, com o seu modo de pensar. Eu ia tanto em igreja que, para você ter uma ideia, eu procurava uma roupa no meu guarda-roupa para algum evento
do meu trabalho, de algum, sabe, que algo que ia acontecer e eu não tinha no meu guarda-roupa, praticamente só tinha aquelas fardas de igreja, aquelas blusas, até hoje eu tenho, né, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, sabe? Eu tinha muitas roupas de igreja, essas roupas que a comunidade usa, né? E sempre tá fazendo uma farda nova, era a roupa que eu tinha. Eu ia para a igreja às vezes 2 vezes no dia. Às vezes 2 vezes no dia, de manhã e à tarde eu ia novamente. E eu ficava perguntando, por que a minha vida não dá certo? Porque eu não tenho comida. E eu pensava, como é que pode? Aí, como eu gosto de ler, eu comecei lendo alguns livros. E esses livros, no início eu não tinha dinheiro para comprar, eu já contei a história aqui. Eu chegava nas Americanas e pegava o livro e botava ele por detrás dos outros, porque eu pensava, um dia eu volto aqui e compro. Eu não tinha dinheiro para comprar livro. E aos pouquinhos eu comecei a comprar. Aí eu fui lendo, né? Salomão, O Homem Mais Rico que Já Existiu. Aí Deus foi abrindo minha mente, né? Aí eu fui lendo outros livros como Os Segredos da Mente Milionária. Eu fui lendo aquele livro de Napoleão Hill, que é Quem Pensa Enriquece. Eu li alguns livros sobre finanças. E de repente surgiu para mim o curso de Cristão Rico. Eu faço uma propaganda gratuita. Eu digo que todo mundo devia fazer aquele curso, Cristão Rico. Aí foi aí que eu comecei a ver que o dinheiro é neutro, ele não vai te impedir de entrar no céu. Né? A Bíblia não diz que é pecado você ter dinheiro. A Bíblia diz que você não deve ter amor ao dinheiro. Ele não deve ser o teu senhor, ele tem que ser o teu servo. Você tem que pegar o dinheiro e abençoar a sua própria vida e abençoar a vida de outras pessoas. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu comecei a valorizar cada centavo que entrava na minha conta. Assim, se eu achasse 5 centavos, tem pessoas que vê assim e não pega, né? Nem dá valor. Eu comecei a pegar e guardar aquela moedinha. Eu fiz planilha de quanto eu gastava, de quanto eu recebia. Foi aí que eu comecei a ver que o dinheiro não ia me fazer perder minha salvação, né? Que o dinheiro ele só potencializa quem você já é. Se você é uma pessoa má, o dinheiro vai te deixar ainda pior. E se você é uma pessoa boa, o dinheiro vai te deixar cada vez melhor. Então foi aí que minha vida começou a mudar, foi aí que eu comecei a pagar as dívidas, foi aí que eu comecei a limpar meu CPF, foi aí que eu comecei a ter comida na minha geladeira, ter comida no meu armário, comprei um guarda-roupa, foi quando eu comecei a comprar roupa, foi quando eu comecei a cuidar de mim. Gente, eu andava com um óculos colado, eu acredito que os primeiros vídeos que eu comecei a fazer aqui no canal, o meu óculos era colado, de cola, essa cola que cola tudo, né? Super bonde, de bonde, aqueles adesivos potentes, aquelas colas que cola bem. E meu óculos era colado, porque eu não tinha dinheiro para comprar um óculos. E além de colado vencido, né? Eu não tinha dinheiro para comprar um óculos. O meu cabelo, meu Deus do céu, chega a fazer vergonha de tão feio que ele era, porque eu não tinha condições de ir no salão. Hoje em dia, se vocês vissem o salão que eu vou, como eu sou bem recebida lá, como eu tomo água na taça, como, sabe, café com bolo de noiva. Hoje em dia a vida tá outra. Por quê? Porque eu resolvi aceitar dinheiro, né? E não que eu tenha esquecido de Deus, Deus tem que ser o primeiro. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu tudo, Ele é o grande eu sou. Mas o dinheiro, você pode usar ele como um instrumento para te abençoar e abençoar a vida de pessoas que estão ao teu redor. Então, esse pode ser o seu problema.
você pode estar aí pensando como eu pensava antes, colocando toda a culpa do seu fracasso no externo, sabe? É o preço da mercadoria, é os políticos, é o seu chefe, é o seu cônjuge, mas eu quero te dizer que você pode encontrar hoje a solução para todos os seus problemas dentro de você. Eu encontrei a solução para todos os meus problemas dentro de mim. Não culpe ninguém, não culpe seu pai, não culpe sua mãe, seu professor. Encontre solução para seus problemas. A solução existe dentro de você. Talvez seja esse o motivo, né? Você não sabe, talvez inconsciente. Você assistiu novelas que a Globo mostra, né? Que filho mata a mãe por causa de dinheiro. Então, se a gente assiste uma novela dessa, claro que a gente vai querer se afastar de dinheiro. Só que a gente não tem consciência que a gente se afastou. A gente está inconsciente e não entende porque o dinheiro não para na nossa mão, né? A gente até ganha dinheiro e de repente logo fica sem ele. Então eu estou aqui para lhe dizer isso, que você deve ter bloqueios, né? Você precisa fazer uma reprogramação mental. Você precisa aceitar, fazer as pazes, né? Como diz o ditado, fazer as pazes com o dinheiro para poder ele chegar na tua vida. Então, eu limpei a minha mente, né, de todos esses pensamentos que eu tinha contra dinheiro. E uma prática que eu uso até hoje, e eu te indico também, é aquele mantra do Ho'oponopono. E ele não é somente para você melhorar a sua situação financeira, mas ele vai melhorar a tua vida no geral. Ele vai melhorar a tua saúde, a tua família. Ele vai te ajudar a te libertar de crenças que você tem no seu inconsciente e você nem sabe que tem. E essas crenças podem estar te travando, te prejudicando. Então você vai dizer o mantra, que são as 4 frases, né? Primeiro você diz qual o seu primeiro nome, no meu caso, né, Ana Lúcia. Aí você diz: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. E você está falando com Deus, dizendo que você sente muito por tudo aquilo que está acontecendo, né? Que você se ama, porque o amor cura, né? E você diz que sente muito e você agradece, tá certo? No final você agradece. Então, são 108 vezes o mantra completo, mas se você não puder dizer 108 vezes, você diz uma, diz duas. Eu vou dizendo quando eu vou para o meu trabalho, qualquer tempo que eu tenho, se eu estou no ônibus, eu aproveito, vou dizendo mantra. Muitas vezes, agora eu pago pelo aplicativo, né? Mas antigamente, quando eu estava na fila da lotérica, eu ia pagar minhas contas, eu aproveitava para recitar o mantra. Em vez de eu ficar dizendo: oh meu Deus, essa fila está muito grande, reclamando do caixa que estava lento, sabe? Do calor, conversando com qualquer outra coisa, eu ando até hoje com o meu texto, né? E eu recitava o mantra. Você pode recitar com o japamala, com o terço. Tem pessoas que recitam faz grãozinho de feijão. Tem história de um rapaz que ele estava internado e ele pegou o lençol e rasgou e deu 108 nozinhos e ele se curou e o médico se admirou. Tem muitas histórias. Então você pode pesquisar aí na internet sobre esse Ho'oponopono, o que significa, e você comece a praticar, que você vai ter muitas mudanças para contar na sua vida. Não só no sentido de dinheiro, mas assim, de uma forma geral. A tua saúde, a tua vida por completo, ela vai melhorar muito. Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas, né? Que se afasta de dinheiro sem perceber. E com mulher aqui no Brasil, isso é muito mais, né? Isso é muito mais intenso, né? Porque as pessoas dizem aí que mulher não deve ter dinheiro, que ela deve ter um homem para bancar ela, que ela tem que ter um tiozinho da lancha, sabe? Que ela tem que ter uma pessoa para pagar a conta dela, um homem para pagar os cuidados com o cabelo dela. Tem essa cultura no Brasil, né?
que a mulher deve ter um provedor. Então, assim, eu não sou nada contra casamento, mas você pode ser o seu próprio provedor, sua própria provedora, tá certo? Você pode só encontrar uma pessoa para você ser parceiro, mas assim, que você tenha a sua própria vida bem resolvida. Não espere encontrar um príncipe encantado para pagar a sua conta no restaurante, a sua luz, a sua água. Que você seja o seu próprio fábrica, né? Que você seja a sua própria fábrica de produzir riqueza. Que você produza muita riqueza, porque Deus te deu muita inteligência para isso. Então, assim, eu sei que tem pessoas que estão pegando a inteligência e está escondendo no lenço, né? Como conta aquela parábola da Bíblia. Mas que você hoje, você desperte a sua consciência e que você viva o melhor da terra. Que você coma o melhor dessa terra. Que você represente Deus aqui na terra, porque você é a imagem e semelhança dele. Que você se liberte dessas crenças, né? Que colocou você aí nessa situação que você está hoje. E eu te desejo todo o sucesso desse mundo, que você reflita como está a sua vida, que você encontre solução, que a solução está dentro de você. E não desista, não desista, por mais difícil que esteja a sua situação, você ainda pode vencer. Não desista. Encontre solução. Ela está dentro de você. Faça um mantra. E para você me confirmar que você entendeu o que eu estou te dizendo aqui, que eu não estou falando sozinha, porque eu sou uma mulher tímida e assim, eu eu demorei muito para abrir esse canal, porque uma voz me dizia, abra o canal, algo me inquietava para abrir. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou falar na internet se eu sou tão tímida? Eu era muito tímida, até hoje eu sou, nem tinha condições de olhar para as pessoas nos olhos, as pessoas olhavam para mim, eu baixava a cabeça, eu não olhava, não encarava as pessoas, né? Porque eu tenho muitas histórias de vida que me fizeram essa pessoa tímida que eu sou, né? E hoje em dia eu melhorei bastante. A minha filha, eu dizia, filha, eu vou abrir um canal porque tem algo me incomodando para eu abrir o canal. Era tipo assim, diga para as pessoas o que você aprendeu, diga como foi que você venceu, ajude outra pessoa. Eu sentia, sabe, esse desejo de poder dizer para as pessoas que elas podem vencer também. Só que a timidez me atrapalhava muito. E a minha filha dizia, mãe, como é que a senhora vai abrir um canal? A senhora tem roupa, tem para falar todos os dias? E eu pensava, as pessoas vão dizer o que de mim? Porque eu tinha uma brecha aqui no dente. Olha, era uma brecha, o dente era tão afastado que quando eu falava saía saliva sem eu perceber pela minha boca. E, meu Deus, me ajude. Mas mesmo assim, venci a mim mesma, né? Venci essa timidez e hoje em dia, graças a Deus, não me falta roupa, né? E a brechinha do dente, o dente, graças a Deus, se uniu, né? E eu estou aqui para te dizer que você pode vencer. Então, para você mostrar para mim que você está entendendo o que eu estou falando, para me ajudar a continuar, sabe? Para eu entender que tem alguém que ouviu a mensagem, estava precisando ouvir a mensagem, que eu ajudei alguém, deu um retorno para mim. Você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, você pode dar um like e você pode escrever embaixo, escreva uma frase desse mantra, coloque o seu primeiro nome e diga, eu sinto muito, sabe? Divino Criador, faça como se você estivesse falando com o próprio Deus, né? O eu sou, o Todo-Poderoso. Você escreva, Divino Criador, eu sinto muito. Você sente muito pelo quê? Talvez pelo que você fez com a sua saúde. Hoje em dia você está muito obeso e você poderia não estar, né?
É uma forma de você reconhecer o seu erro, é uma humildade, é uma forma de você trazer para a consciência que você é responsável pela sua própria vida. Talvez seja algo aí que você precisa melhorar nas suas finanças, na sua família, no seu trabalho. Escreva aí, Divino Criador. Aí você bota o seu primeiro nome, se for José, Divino Criador, você bota José. Eu sinto muito e eu te agradeço de todo o meu coração e eu te desejo todo o sucesso desse mundo e saiba que você é filho, né? É filho de Deus, então você tem a obrigação de representar Ele onde você for. Como é que você representa Ele? Com a sua fala, com suas vestes, com o seu estilo de vida. Você é filho de Deus, então você é um deusinho.